esperando, meu amigo. Boa noite. Fala, Zé. Boa noite, meu amigo. E aí, já tá trabalhando ou já acabou hoje? Trabalhando com você aqui agora só. Muito bom. Obrigado aí do convite, viu? Do convite não, de aceitar, né? Eu que te chamei, eu que inventei isso daí pra gente ir conversando. Eu que agradeço. É um prazer falar contigo. Sempre estamos juntos aí nos pacientinhos aí do hospital. Você desenrolando aí para minhas coisas, é mais que um prazer e uma obrigação aceitar. Viu? Dá saudade às vezes da residência, né, Diegão? Período um dos melhores períodos da vida, né, cara? É Aquela convivência intensa ali. tudo ali do lado, né? Você chama, a pessoa já tá ali pra ajudar, já começa de uma vez, não tem enrolação. Que falta que faz isso no consultório, né? É, eu ainda consegui montar no consultório aqui em Bauru, em São Paulo, e tem uma equipe boa assim de trabalhar junto, sabe? Isso faz uma diferença do caramba. Tem. Em Linhares eu sou sozinho, mas o Vitória eu tô com uma equipe e aí facilita, mas não tem todo mundo, né? É. Mesmo não tem. No caso, o trem Rosca. Não, tem uma equipe boa aqui. Você tem que vir conhecer agora aqui o consultório. Não veio mais, né? Estamos desencontrados aí. Rapaz, eu fui muito até o doutorado, até meados de junho de 2016, né? Depois eu não voltei mais a volta. Mas assim que tiver oportunidade, a gente vai estar junto aí com a turma, que é um centrinho aí, a turma daí é uma turma muito querida, com certeza. Tá bom. Para quem entrou aí, estamos acompanhando, a gente vai fazer um bate-papo hoje com o meu amigo Diego, né? De longa data a gente já se conhece, estudamos junto, já atendemos junto uma boa época das nossas vidas no centrinho, né? Eu continuo lá, o Diego veio estudar e voltou. O Diego hoje atende em Vitória, em Linhares, um ortodontista de excelência também. E ele escolheu um tema que é um tema que a ortodontia trata, né? Em conjunto com a ortodontia e a cirurgia. E é muito importante essas decisões, né, Diego? Então eu acho que você sempre foi uma referência aí nisso daí, você gosta desse tema, então acho que todo mundo que acompanhar vai somar muito as suas informações. Não tenha dúvida, é um tema que desafia, né? E a ideia nossa é sair daquela rotina do caso que é aquele passo a passo já clássico e o tracionamento sempre tira a gente um pouquinho do eixo. Acho que isso é uma das coisas que me atraiu desde o início, desde as primeiras aulas que eu vi aí. E como a gente tem, diferentemente de uma especialização normal, a gente no centrinho tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar com tracionamento. Tracionamento, então, em área de fissura ainda, ali, que você tem o precipício ali ao seu lado. Então, isso deu uma segurança para trazer isso para o consultório e começar a trabalhar mais tranquilo, se assim pode dizer. E é difícil, né? Porque assim, eu sempre, quando vai planejar, recebe um caso que você tem que decidir, eu sempre gosto de uma segunda opinião, às vezes, de algum colega, antes de falar assim, ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo, antes de decidir a indicação do que vai ser feito, né? E é legal isso, né? Sempre o ortodontista às vezes tem dúvida, ele fala pro cirurgião, ó, o que você acha melhor fazer, por onde a gente vai seguir? E a gente sabe que tem uns princípios básicos aí para poder indicar um tracionamento, né? Com certeza. Na verdade, eu digo que é até um passo a passo, assim, um protocolo que a gente tem que observar para pensar um tracionamento. E esse pensamento deve ser sempre em conjunto com o cirurgião. Não dá para a gente pensar algo sem o cirurgião junto, sem ele saber o que a gente quer. Se não existir a conversa com o cirurgião, provavelmente já é algo que pode trazer alguma intercorrência aí no meio. Então, se você não conversou com o cirurgião, você pode ter mais intercorrências ainda. Então, essa relação tem que ser bem pessoal aí, cirurgião ortodontista, para a gente caminhar bem, com certeza. Porque eu acho que tracionamento é um procedimento que é difícil você indicar para alguém fazer, que você nunca viu a pessoa trabalhar, né, Diego? Como que ela vai fazer, onde que ela vai deixar... A gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa aqui, mas assim, como que ele faz o acesso, onde que ele deixa o ponto do fio de aço para poder puxar, então tudo isso daí você já tem que ter conversado, né? Porque depois volta, se virar um problema, volta para você mesmo resolver, né? Volta para o ortodontista, ele encaminha e recebe o paciente de volta, né? Exatamente. Quem termina o caso é você, né? Então, daí para frente, qualquer problema, em geral, acaba sobrando para nossa mão. Então, na verdade, você tem que estar bem afinado com o cirurgião, e o cirurgião bem afinado com você. A gente tem algumas preferências de técnica que normalmente já vem daí, a gente fala a mesma língua, e como a gente, quando cai na nossa cidade, volta, a gente tem cirurgiões que aprenderam em diversas casas, se assim podemos dizer, né, de formação. A gente tem que conversar e alinhar toda essa questão onde tracionamento em campo aberto, em campo fechado, como é que você faz, e por aí vai para não chegar ao paciente de um jeito. Eu acho que para quem está aqui e não sabe o que é um tracionamento, né?
Eu costumo falar que é um dente que não veio por bem, a gente acaba puxando ele com a força do aparelho. Eu falo assim, não veio por bem, ele veio por mal com a força de alguma mola, de alguma parte do aparelho que vai fazer ele chegar na boca e voltar para a função original dele, que ele só ficou adormecido ali, né? Porque é na verdade isso, né? Uma mecânica, você vai puxar o dente para o lugar dele de volta, né? Claro que tem outras coisas que tem que avaliar, mas é um trazer o dente de volta para a sua posição inicial, né? Não tenho dúvidas. É meio que eu digo, eu gosto de pescar, é uma pescaria, né? O cirurgião vai lá e fisga o dente e a gente fica com a linha aqui fora puxando. E a direção que o dente vai sair, quem vai dar somos nós. É claro que isso vai ser facilitado pelo trabalho do cirurgião, de como ele vai se entregar isso, mas vai dar a direção é a gente e a gente vai fazer o que o dente não conseguiu, fazê-lo erupcionar, nascer. Uma coisa muito importante, né, Diego, é a fase, né, de a gente poder indicar o tratamento, né? Porque eu sempre gosto de comparar um lado com o outro, né? No paciente com fissura é um pouco diferente, porque sempre vai ter um lado com a fissura e o outro sem, então isso varia, vamos falar assim, que varia um pouco mais. Tem casos que às vezes é interessante que o canino atrase de nascer do lado da fissura, se o paciente não fez o enxerto ainda, por exemplo. Se ele tem um lateral ali que vai ser, a gente pensou, planejou que vai usar ele no futuro, então às vezes é legal assim, é interessante esse canino do lado da fissura atrasar um pouquinho mais para você poder fazer o enxerto, depois movimentar o lateral e o canino para o lugar, para não ter risco de perder algum dente, né? No paciente sem a fissura isso já muda, né? A época melhor de fazer essa indicação, como que você avalia isso? É claro que os pacientes chegam no consultório cada um num período, né? Você não escolhe às vezes a época que a mãe vai te procurar, né? Mas se fosse para você escolher, que hora que você começa a fazer esse acompanhamento das trocas dentárias e tudo aí, como que você costuma indicar a orientação para os pais? Zé, eu digo que o tracionamento, a ideia do tracionamento, a conduta em relação ao tracionamento começa muito antes do momento do canino ou do incisivo central romper, mas principalmente o canino, que é o dente que mais, fora os terceiros molares, os sisos, são os dentes que mais ficam retidos. Então a conduta em relação ao canino ela é bem precoce. A gente tem uma oportunidade única aí de, às vezes, evitar um canino de ficar retido numa fase. Se a gente for pensar assim diretamente qual a fase que a gente vai fazer o tracionamento, é a partir do momento que o dente já deveria estar na boca e não rompeu. Passou um tempo aí considerável e ele não rompeu. Mas o canino, não é esse o momento que a gente deveria atuar. Nosso olhar como clínico geral mesmo, especialmente o odontopediatra e o ortodontista que lida com crianças, a gente tem que pensar o canino como uma possibilidade de ficar retido, isso muito precocemente. Então, quando, por exemplo, quando já irrompem os incisivos laterais, isso eu estou falando aí entre 7 e 8 anos de idade, e você percebe que o incisivo lateral é conoide. Nesse paciente evolui um pouquinho, ele tem um molar infraoclusão. É um paciente que apresenta alguma melogênese imperfeita. São todas anomalias dentárias que indicam uma chance muito maior de um canino ficar retido. Então, se esse paciente está nas suas mãos precocemente, fatalmente você tem a oportunidade de atuar no momento mais interessante, que é a fase imediatamente antes do canino irromper. Então, por volta aí dos 10, 11 anos de idade, ou traduzindo para uma idade dentária, quando o paciente entra no segundo período de trocas dentárias, a gente tem a oportunidade de observar a posição do canino. E se esse canino estiver vindo fora de posição, e normalmente esse fora de posição é vindo por palatino, tem uns colegas aí que não são dentistas, mas vindo em direção ao céu da boca, ali atrás dos incisivos, a gente tem a oportunidade de, sem tracionamento, redirecionar esse canino. Então, nesse momento aí, se você já tem um indicativo que tinha outras anomalias que são muito recorrentes em caso de caninos retidos por palatino, você já naturalmente vai conduzir esse paciente com exame mais voltado à questão do canino. E a gente está falando nessa idade, né? Nessa idade ele já passou por uma avaliação com você, né? Com o ortodontista, e você já viu se precisava de expansão ou não, já fez a correção da atresia transversal, já teve a chance de acompanhar isso daí para poder evitar também, né? Que é uma outra causa da impacção do canino, é também a atresia da maxila, né? Exatamente, é um dos procedimentos para evitar que ele fique retido, né?
Então, mas eu estou falando isso porque muitos caninos ainda chegam já, hoje eu estava terminando o tracionamento de 2 caninos e um paciente adulto, 23 anos. Então, que já passou por um odontopediatra, por um ortodontista que seja, por um clínico geral, isso não teve essa atenção. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de palpar aqui no fundo do vestíbulo para sentir a coroa do canino. Se ela não estiver ali, provavelmente ele está indo para o palato. Você tem a oportunidade de pedir uma radiografia panorâmica e observar se o canino está ali ao lado, tangenciando a raiz do incisivo lateral. Se ele estiver sobrepondo a raiz do incisivo lateral nessa fase, aí, no segundo período de troca dentária, é sinal que ele está indo para o palatino. E aí você tem a oportunidade de atuar para evitar isso. Seja, por exemplo, fazendo uma expansão da maxila, se o caso pede, especialmente extraindo o canino de leite. Isso vai tender com boa chance de sucesso a redirecionar aquele canino permanente sem necessidade de tracionamento. Tá? Isso sempre, claro, após a avaliação tomográfica, para observar se aquele canino não está causando uma reabsorção no incisivo lateral. Porque se estiver reabsorvendo, você tem que tracionar imediatamente. E aí você extrai os caninos descidos, caso o lateral não esteja reabsorvendo. E acompanha aí semestralmente com uma panorâmica, até mesmo com uma panorâmica anual. E se em um ano esse canino não se normalizar, aí você traciona, tá certo? Essa é normalmente a conduta que eu venho tomando, mas normalmente o limite de sucesso é muito grande, acima de 80%, 90% por esse conduto. A gente tá falando de um procedimento que não é todo mundo que precisa, né? Que aí não é indicado para todo paciente. A gente tenta sempre acompanhar até o limite da indicação, porque vai envolver um procedimento com anestesia, mesmo a extração, né? O certo do dente de leite é ele cair sozinho, então a gente espera até o momento que, ó, não dá mais, agora tem que agir para não comer bola mesmo, né? Para não falar para amanhã, ó, eu achei que ia dar e passou, né? Porque o problema é esse no consultório particular, né, Diego? A gente tem que sempre deixar todas as cartas na mesa e os pais, os responsáveis saberem, para não ter susto, né? Que acho que eles esperam isso da gente, né, como profissional, quando procura. Quando eles entregam um filho pra gente cuidar, eles querem saber como se a gente... Eles acham que a gente é o mago de saber tudo. A gente tenta adivinhar o que vai acontecer com o crescimento, né? Usar esse crescimento ao nosso favor sempre, né? Para indicar qualquer procedimento antes de ser indicado, ser realizado, né? Com certeza, Zé. Tratar criança é tratar adulto que você já sabe onde está pisando, né? Então, o que gera dúvida no profissional, e hoje os profissionais, mesmo ortodontistas, eles têm ainda muita dúvida no tratamento da criança, porque você está pisando em um chão que está mudando. Então, tem crescimento, tem troca dentária, e você saber o momento oportuno de atuar deixa a gente com uma boa tranquilidade, mesmo pisando em um chão ainda em mudança. Certo? É bastante interessante conhecer as condutas e a indicação de cada conduta em cada momento. E esse é o momento oportuno para evitar um tracionamento. Essa semana veio uma paciente fazer os terceiros agora, né? Que eu tracionei o central dela com 11 anos. Pois é. E já é muito tarde. Você vê, daí hoje a gente já sabe que isso aconteceu, deu certo. Eu nem sabia qual era o dente. Ela falou, você não lembra de mim? Você fez um tracionamento quando eu tinha 11 anos. Daí eu falei, deixa eu ver. Eu não lembrava, não conseguia ver qual era o dente, cara, que tinha feito. Mas atrasado, com 11 anos já é muito tarde, né? Então, quando a gente lida com tracionamento, a gente normalmente está falando de criança. Ou de criança, no máximo, adolescente. Vem a pergunta, né? Por que tracionar? Eu parto do princípio que sempre eu tento tracionar. Isso veio de algumas aulas do professor Omar, na preventiva, e do professor Aiello, que me abriram os olhos para isso. Eu lembro do Omar tracionando numa aula, que a gente até acompanhei depois do caso, um incisivo central com a raiz completamente dilacerada para vestibular, incisivo escorpiônico, né, que num traumatismo do dente descido, esse incisivo permanente foi deslocado em direção à base da cavidade nasal e ali a raiz se formou completamente torta e ele botou aquele dente na boca. E a gente, naquela época, caramba, que coisa bonita, né? E a preocupação é porque como a gente lida com criança, incisivo, a gente está falando aí por volta de 8 anos, a gente já sabe que o incisivo não está vindo. Que já atrasou, né? Já passou da hora, né? Então, o tracionamento é mais ou menos nessa época para uma criança. E aí a gente tem que atuar, porque é o momento mais oportuno. E normalmente incisivo é uma barreira ali bem localizada que está impedindo ele de romper. É um traumatismo que deslocou o germe permanente, um traumatismo no dente de leite, um cisto, um dente supranumerário, a área de pré-maxila é a área que mais tem a ocorrência de supranumerário, mesodência,
né, um tumor, odontomas são muito comuns nessa região que impedem a erupção de dentes, então a gente tem que atuar assim. Da mesma forma o canino, a gente está tracionando um canino ali por volta dos 12, 13 anos, então a gente está falando de criança. Criança não dá para fazer implante, né, Zé? Não dá. Eu respondi a pergunta antes aqui que a mãe me perguntou, né? Falei, vou responder antes porque talvez não dê tempo de falar sobre isso, mas a genesia ou a falta de algum dente, né? Dependendo da idade, você tem que esperar. Exatamente. E aí vamos botar uma média de mais ou menos 20 anos. A criança poderia fazer esse implante, varia um pouquinho para um pouquinho para outro, mas com mais ou menos 20 anos o implante pode ser feito. Então você imagina não tracionar um incisivo central desse, uma criança com 8 anos e ela ficar sem dente, que seja com algum provisório, até os 20 anos para poder fazer implante. Então a gente parte do princípio de sempre tentar, com muita frequência. A maioria das vezes a gente tem muito sucesso, isso traz um resultado, assim, como você disse, para a vida. Você não consegue ver qual é o incisivo central, isso é maravilhoso. E quando a gente fala de implante com 20 anos, a gente está falando de implante em jovens, né? Sim, ainda é jovem, né? Jovem. Então, o implante já tem uma técnica muito bem definida, né? Muito segura e muito previsível. Mas o implante ainda tem algumas características que, com a evolução, com o tempo, especialmente a longo prazo, a gente faz um implante numa criança com 20 anos, meu objetivo é sempre no mínimo 80, né? Então eu penso, essa criança tem pelo menos 60 anos pela frente. Aí eu falo assim, cara, muita coisa acontece. Tu sabe que o implante não irrompe igual um dente, e aí a gengiva do implante, especialmente no superior, ela vai ficando mais alta que a do dente que está irrompendo para compensar ali os desgastes. E essa mudança é mais ou menos aí 1 milímetro a cada 10 anos, né? É pouca coisa, nossa, 1 milímetro a cada 10 anos, mas quando você fala em 60 anos, você está dando uma diferença aí de quase uma meia coroa. Então, em algum momento, ele vai ter que lidar com esse problema ali. Então, se a gente conseguir botar o dente no lugar, é sempre muito mais interessante, no meu ponto de vista. eu aprendi mesmo a fazer tracionamento de central, né? Porque no Centem já fazia muito de canino, né? Mas foi na preventiva mesmo que eu fiz o curso com o Omar. Eu fazia muito procedimento de cirurgia lá, né, para eles, nessa época. E tracionar central, eu comecei praticamente lá na Profis a fazer. Esse curso é mágico, né? Acho que talvez o que me fez gostar tanto de seguir o caminho na ortodontia foi esse curso, além da orientação dos meus professores aqui de Vitória. Então, me indicaram aí para ir e me abriu a cabeça. Tanto que eu saí daí com esse curso com a ideia de ter um curso nessa linha hoje eu tenho nessa linha de ortodontia e ortopedia na infância. Então, sem dúvida, a aula do Omar de incisivos permanentes e a aula de AEL, de tracionamento ou interceptação de caninos retílicos foram, para mim, algumas das mais marcantes. Aí. É impressionante quanto esse curso é amplo. Né? Não, a bagagem é muito grande. E quem estava falando aqui sobre a indicação, você costuma fazer muito a expansão e tracionar junto, Diego? Fazer isso simultaneamente? Ou já fazer o tracionamento antes e instalar o expansor depois? É uma conduta comum? Ou você sempre faz as coisas em tempo separado hoje? Zé, isso depende muito da indicação do caso, cara. Se já tem indicação para tracionar, por exemplo, se eu tenho um caso de 2 centrais que tinham 2 grandes dentes supranumerais e tinha indicação de expansão, e ao mesmo tempo já tinha espaço no ar. Então eu aproveitei o próprio expansor, o próprio RAS, e no caso eu usei o RAS, e ancorei ali nos botões acrílicos 2 molas, 2 cantilevers, 2 fios para tracionar esses 2 centrais. Então, normalmente, se eu já posso usar, eu já uso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto do tracionamento, né? Eu digo que tracionamento é sinônimo de criatividade. Tem que bolar ideias e coisas que saem um pouquinho da nossa rotina do tratamento para conseguir botar o dente em posição, e a gente sempre ao tracionar, pensar onde a gente vai apoiar. Uma ancoragem de um expansor ali, uma ancoragem bem robusta, se puder utilizar. Porque você tem que pensar que você vai fazer a força em um dente, alguém vai sofrer essa força, vai receber essa força, né? E você tem que dar um jeito desse outro dente não se movimentar um, movimenta o outro. Isso acaba que vira uma gangorra que não tem fim, né? Você empurra um, puxa o outro e isso não fica... você acaba gerando um problema depois. Eu falei da expansão junto porque muda pra gente a forma de planejar isso, né? Quando você vai fazer a expansão e fazer o tracionamento junto, você tem que... Normalmente eu falo para o ortodontista, você banda, faz o expansor, confecciona,
às vezes não instala, porque o acesso quando é pelo palato, né, pelo céu da boca, para daí vir no consultório, fazer o acesso e voltar para instalar o expansor e começar, né? Tem que ter essas coisas bobas, mas que o dia a dia ensina a gente como fazer essa ordem, né? Exatamente. Você vai fazer um tracionamento de um canino que está no palato e você bota um raso ali atrás, complica para você na hora de operar, né? Daí Então, chega lá, tem que tirar o expansor para fazer o acesso. Não tem como, né? É serviço perdido, né? exatamente. A ideia que eu penso é sempre deixar o máximo de coisas prontas para começar o tracionamento o mais rápido possível. Então, se você vai fazer um tracionamento de um dente que está no palato, você prepara todo o expansor, faz tudo, o cirurgião entra, daí você só instala o expansor e começa o tracionamento. Essa é uma dica bem importante aí para não termos surpresas. Não, parece bem simples, né? Mas você não pode esquecer da ordem das coisas, né? Sabe uma coisa que eu já tive problema 2 vezes? É o local de onde o fio de tracionamento está saindo. É problema também isso. Ou, se a gente não conversar, porque assim, a ideia do tracionamento é você puxar o dente no lugar que ele deveria nascer, no lugar que ele deveria romper. Então o fio fica saindo ali exatamente no centro do rebordo onde esse dente nasceria. Mas muitas vezes essa não é a direção que a gente tem que puxar inicialmente. Não. Por exemplo, o canino com frequência está por trás do incisivo central ou do lateral, mais comumente. Então a primeira puxada que você tem que fazer no canino é para distal. Então, tirar ele de trás desses dentes, só depois você faz a puxada para o vestibular. Então não dá para a gente deixar o fio saindo lá na linha do rebordo, né? O fio vai ficar saindo ali no palato na direção que você vai fazer a puxada. Se isso não for conversado com o cirurgião, eu já tive uma situação de um paciente um profissional do plano e ele já foi no dia seguinte, já marcou a cirurgia, já fez, não deu nem tempo de a gente conversar, o paciente não soube passar que eu queria conversar com ele também, voltou com o fio lá na linha do rebordo. Aí eu falei, caramba, é até esse paciente de agora, o que a gente vai fazer, né? Porque eu precisaria do fio no palato. E aí na experiência clínica eu falei, Zé, eu falei com o paciente, deixa eu evitar a cirurgia, eu vou começar a puxar esse fio daqui. No mês seguinte o fio correu pelo palato todinho, ele vai literalmente, não vai cortando a gengiva, mas ele vai correndo pela gengiva e estava exatamente na direção. São coisas que a gente aprende na lida, né? Mas dependendo do paciente, você imagina que isso vai causar o quê? Causa uma isquemia, uma dor. Toda vez que você ativa, você começa a perder a amizade do paciente, né? Porque eu vou lá no Diego e vou sofrer, né? Não é bom. Ele sabia disso. Vai dar uma pressãozinha aqui na gengiva, vai te incomodar. Então, cara, essa conversa com o cirurgião, especialmente de onde vai sair esse fio, e para mim é um dos pontos mais importantes. Aí a gente que determina, não é o cirurgião. É o dentista que determina, ele tem que passar por isso. Porque é igual quem faz implante e não conversa com quem vai fazer a prótese, entendeu? Fala, o implante tá lá, agora você se vira. Mas às vezes não ficou num lugar ruim, né? Exatamente, cara. São coisas que não são ensinadas em aula, né? Você aprende ali no consultório e normalmente é com o seu paciente. Normalmente acabam sendo, como você disse, situações que se tornam delicadas, né? Você tem que falar que o fio que um profissional deixou não está saindo na posição correta. Você fica ali numa sinuca de bico para lidar. Eu procuro evitar. Então, quanto mais que eu gosto de conversar com um colega, eu mando mensagem, eu mando WhatsApp, eu mando muito e-mail, mando foto, eu quero saindo aqui, eu quero mini implante aqui nessa posição, e você evita problema para você e você cria principalmente uma relação de confiança com o paciente e com o colega também, que eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia tudo isso é fácil de planejar, né? Eu monto a apresentação do paciente, salva um PDF, encaminha. Isso hoje em dia você perde muito pouco tempo para fazer, né, Diego? Não custa, né? Em vista não precisa nem reunir mais, né? Em vista do problema que isso pode trazer, é muito grande. É enorme. Você tem alguma preferência no fio que usa para tracionar, que passa no dente? Ou você quer falar da colagem primeiro, da colagem ou da perfuração? Zé, você que manda, colagem e perfuração, acho que você tem mais experiência que eu. A gente não vê muita perfuração aqui, tá? É mesmo? A gente não, eu só vi aí no hospital até hoje, nesses cantos que eu passei da plantia. E assim, quando eu falava, eu tô entrando na sua parte, mas quando eu falava, porque qual é o risco? O risco é você colar um botão e ele descolar e você tem que abrir de novo para colar, isso é muito ruim. E aí no hospital, para evitar isso, durante muito tempo, como são pacientes que vêm de diversos lugares, né, não dá para ficar indo e vindo, optou-se desde sempre pela perfuração da coroa e amarrando o fio por essa perfuração, mas é bem na pontinha. Quando a gente fala perfuração, a minha cabeça, você vê um fio de 1 milímetro. Eu lembro que a primeira perfuração que eu vi sua,
eu demorei a achar onde que estava o orifício, de tão delicado que era. Então, aí é com você agora, como você faz. Não, então, mas o que me levou a fazer a perfuração, você tem que entender, a gente tem que voltar no tempo um pouquinho, né? Na época que eu entrei no hospital, na residência, comecei a trabalhar, isso era 2001 para 2002, né? Então, o que a gente tinha de material de colagem que a Horta usava, que a gente pegava emprestado e é o que tinha para vender. Você tinha Fujiorto, que era super caro, né? Que não era todo mundo nem que tinha no consultório, e o Concise do dia a dia, né? E o Concise que, nossa, para quem não sabe, uma resina química, né? Você misturava ela, tinha que fazer o ataque ácido. No tempo normal, a gente falava assim, não, vamos deixar um pouco a mais, né? Olha que ignorância que era, né? Vamos deixar um pouco a mais a ver se cola, né? Exatamente. Coisa que depois a gente aprendeu que não pode, né? O tempo correto e pronto. E passava adesivo, polimerizava e daí colocava o botão com o Concise misturado ali. Só que isso, num campo que tá com o aspirador parado ali, você segurando o retalho com uma mão, faltava às vezes até mão para trabalhar em 4 mãos, né, ao mesmo tempo. Então a colagem não era uma coisa fácil de fazer. Eu nunca gostei da colagem. Às vezes colava uma vez, 2 vezes, era estressante para o paciente. E às vezes perdia um tempão, fazia, chegava na horta, soltava. Assim, na hora de fazer o cantilever, né? Porque na horta, a horta tem que manipular, né? Então foi um tempo de apanhar isso daí até. Daí o Dr. Reinaldo já fazia a perfuração, né? E hoje tem trabalho do Consolaro falando sobre isso. Tem artigo do Dino também mostrando a perfuração. Eles fizeram estudo sobre isso já. Na época não tinha isso, lançou nesse caminho nosso, né? Mas hoje já falam que não tem problema nenhum. A perfuração você acaba que não vê depois. Esse O me... jeito que vocês fazem é muito delicado. Mas por quê? Porque se você pensar num fio 012, que é um fio comum que todo mundo tem no consultório, você não precisa mais de uma broca de meio ou 1/4 de milímetro para passar essa perfuração, né? Então você faz ela bem fininho, passa, aprende a pescar ela com a sonda. É que o falar assim você tem que ver uma vez para poder entender, porque o buraquinho é fininho mesmo. Você tem que pensar rapaz, Zé demorava mais para suturar do que para extrair os cílios, é impressionante. Você saía do consultório para pegar o prontuário, o cílio já estava extraído, então é difícil passar isso, né? Essa experiência, essa mão aí é fundamental na hora. Porque eu gosto de fazer, Diego, sabe? Eu gosto de conversar, de dividir ideia, mas eu adoro pôr a mão mesmo, atender o paciente, sabe? Isso nunca, sempre foi um forte meu. Eu prefiro muito mais fazer do que escrever alguma coisa na mão, sabe? Isso é vou falar, uma qualidade minha, né? E tem gente que prefere outras coisas da área, da especialidade, né? Mas eu sempre gostei de atender mesmo. Eu prefiro ficar o dia inteiro saindo dente ou tracionando do que fazendo a parte de burocracia, né? Eu sempre tive essa tendência maior. Então, essa parte da colagem, daí eu percebi que isso, no centrinho, na residência, a gente tinha se precisar fazer de novo, a gente faz outro dia, tinha uma certa... O paciente estava ali, né? Estava ali esperando, mas no consultório, se o paciente é de longe e vai embora, você colou e manda ele voltar pro horto e soltou, putz, é um saco, né? Isso fazer o procedimento de novo no outro dia, na outra semana, o paciente já volta com aquele medo, né? E quem diz que eu não vou colar de novo e não vai soltar, né? Não, com certeza. Não vai ter risco, né? Exatamente. Normalmente a colagem para a gente é algo muito rotineiro, né? Para você já não é algo tão rotineiro, apesar de que você faz muito bem, mas para o cirurgião em geral a colagem não é algo rotineiro. Não, eu não lembro nem na última vez que eu colei, Diego. Ah, Não lembro. muitas vezes aqui, algumas vezes eu vou até fazer a colagem, assim. Aqui se faz mais a colagem, eu tenho feito com colagem com algum sucesso, sem muito problema de soltar. Eu vou até me relatar o que aconteceu da última vez que eu perdi o fio, né? O que aconteceu na verdade. Mas a gente cola hoje, sim, resinas mais evoluídas, né? Não, hoje é muito melhor, né? Eu acho que o foto também que vocês estão usando hoje, o polimerizador é bem mais rápido também, né? 3 segundos, né? Então, assim, isso facilitou muito as resinas hidrofílicas que não tem muito problema ali com contaminação. A gente tem a Transbond, o adesivo também, o Sulfate Prime, que não tem, quer dizer, não é para contaminar, mas não tem tanto problema com contaminação por saliva, por sangue ali na hora da cirurgia. Isso tudo facilitou aí. A ideia é colar com um pouquinho de excesso no entorno e polimerizar o mais rápido possível para evitar a contaminação. E aí a dica, não sei se tem algum cirurgião, algum colega que vai colar, os problemas que eu tive, e foi nesse paciente que eu estava acendendo, 2 centrais ancorados no asa. Os 2 romperam o fio, não descolou.
porque o cirurgião, na hora que colou, ele botou tanta resina que envolveu o pescocinho do botão. Isso não pode. Envolveu, aí o fio não tem mais aquela liberdade de movimentação, e o paciente está ali toda hora em cima daquele fio que está tracionando, né? Então, amassando ali sempre no mesmo lugar, rompeu um, rompeu outro. Por sorte, já estava ali aparecendo o botãozinho, eu consegui abraçar de novo com a Marília direto, sem cirurgia, mas seria um transtorno. Então, se for colar, pode colocar excesso, mas sem cobrir ali o pescoço onde o fio está amarrado, do botão ou do gancho que você está usando. Essa é uma dica. Eu não tenho feito muito aqui, eu não tenho quem faça com a perfuração, né? Então acaba que a gente tem trabalhado aqui mais com a colagem. Mas e a perfuração é a mesma coisa, a gente tem o mesmo pensamento, né? O fio tem que ficar solto, como se fosse um elo de uma corrente, né? Um com o outro, né? O dente com o fio de aço ou o fio de aço com o botão. Ele tem que ter essa liberdade de movimentação, que é o que faz ele não quebrar. Porque você fala assim, mas ele aguenta uma, duas vezes? Aguenta, mas você imagina quem come o dia inteiro, quem come todo dia, mastiga, a língua bate, o aparelho, quando fica com o cantilever, né? Esse vai e vem do cantilever que a bochecha faz também acabar acontecendo, isso vai fazendo o fio quebrar. Né? E quando quebra ainda muito dentro e você não tem acesso, tem que anestesiar e localizar de novo, às vezes passar outro fio, né? É transtorno, né? São coisas que podem ser evitadas com isso de deixar solto, né? De deixar essa mobilidade. Detalhes que trazem problemas muito grandes se não forem vistos. Né? Você tem que reabrir um paciente desse, reoperar uma criança que normalmente já tem um certo receio ou traumatismo em relação. Quando a gente fala de tratamento incisivo, a gente está falando da criança de 7, 8 anos. Né? Às vezes os pacientes já operam muito precocemente, mas na rotina clínica normal não. Então, é mais difícil. E às vezes é mais difícil de convencer os pais. Eu sei no consultório particular, na clínica privada, de você conseguir convencer os pais a fazer um procedimento numa idade mais jovem, né? Porque uma coisa mais simples, você vê, Diego. Eu recebi esses dias um paciente que tinha um supra para tirar numa posição difícil. E o paciente com 7 anos não precisava da expansão ainda e nem de mecânica. E o dentinho está ali, longe da raiz, eu pedi a tomo para localizar, né? Veio com uma panorâmica primeiro. Você localiza e fala, mas o orto vai pôr o aparelho quando? Não vai pôr agora. Não precisa de expansão. Vai tirar o dente lá na frente, né? Se você pode esperar. Você sabe que com 8 anos é mais difícil. A criança vai ser menos receptiva no tratamento nessa idade. Então você tem que falar, mãe, você vai voltar aqui, mas mais pra frente pra gente fazer. Agora não. Isso você ouviu o Marco falando, né? Também, né? Já aprendi isso. Mas eu não faço não, porque na cadeira é difícil, cara. Ele lembrava sempre a gente, é muito comum um supranumerário mesiodenso ali na linha média, né? Na maxila. Então, o que ele falava, olha, se não estiver atrapalhando ninguém a romper nenhum dos centrais ou laterais, não tem por que você extrair um supranumerário com 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. E os trabalhos mostram que muitas vezes o supranumerário consegue romper. Então, aí, você com um dente rompido, não precisa fazer retalho, é muito mais fácil, numa idade mais avançada, 9, 10, 11 anos, que seja. É tudo muito mais tranquilo você trabalhar com uma criança. Então, são condutas. É aquilo que a gente fala, de saber o momento oportuno de agir. Né? Você tem um problema, é a grande questão da criança. Você tem um problema, existe problema, mas saber se é o momento oportuno de agir, é isso que é o mais importante. Porque, se eu tava dando risada, eu tava lembrando de outra coisa, falou do Omar, né? Era do torcer o fio pra não deixar encostar, né? Era da meia volta antes de quebrar, sabe? Daí eu olhava assim, mas quando que é isso, né? Quando eu vou saber que hora é essa, né? Até quanto eu rodo a marido, né? É assim, porque não pode... o mais difícil, às vezes, é quando ele está por trás do lateral, pelo palato, pelo céu da boca, quando você passa o fio, mas você perfura e você sente que transfixou o dente, que passou para o outro lado. Mas você não consegue ver o outro lado do dente, não tem uma visão direta, né? Então você tem que começar a passar o fio por onde você começou a perfuração, por onde você viu, mas a saída do fio você tem que pescar normalmente com uma sonda, porque você está muito encostado no lateral, você não pode tirar o lateral para fazer isso, né? Então essa passagem do fio que é o mais difícil no tracionamento, na perfuração. A perfuração em si não é problemática, mas tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração ali na hora. Uma delas é o que a gente falou, o que tem no botão tem que fazer quando perfura, de não apertar até encostar, porque além de no botão colado você solta o botão, quando é no dente, está apertado, você pode quebrar o esmalte, que ele é muito friável, né? Ele é duro, mas é muito duro, então se torce e aperta ele, você tem a chance de quebrar.
Então na hora de torcer o fio, né, você tem que torcer o fio com uma leve tensão para poder enrolar, fazer o espiral organizadinho, né, para não acontecer de torcer torto, e ao mesmo tempo deixar uma sonda no espaço a hora que está passando, para não encostar no dente. Então a hora que encosta na sonda, eu tiro a sonda e fica um espaço de uma argolinha, entendeu? É essa dica que é o pulo do gato aí, vamos dizer assim, para não ter problema, né? Tanto de romper ali aquela fina ponte de esmalte ali abaixo de onde você perfurou, como também para não romper o fio depois pela movimentação dele com a mastigação. Então, às vezes eu não sinto, eu não vejo, mas a sonda fica ali entre o fio de aço que está sendo torcido. Quando encosta na sonda, eu tiro a sonda e fica com a mobilidade. Melhor coisa, com certeza. Às vezes para quem não é da área não consegue entender isso, mas é o jeito que eu faço para poder saber que eu senti que encostou na sonda, eu tiro a sonda e fica com mobilidade no esmalte, onde eu sei que não vai ter risco de quebrar. Exatamente, perfeito. Eu não tinha essa ideia desse processo aí, mas vai exatamente na mesma direção, vai ao ponto do que eu falei em relação ao volume de resina ali no pescocinho do botão travando. De deixar isso daí. Acho que não dá problema. Quando sai que rompeu o fio e o botão ficou lá, eu sei que foi isso, a resina travou o fio lá. E aí ponto de fratura lá onde ela... E o ortodontista ele é delicado assim por natureza, assim de movimento pequeno, né? Tem uma habilidade, uma destreza boa, então ele nunca força muito, porque você tem que encaixar o fio no bracket, tem muitas coisas que o ortodontista tem que fazer que depende de muita habilidade, né? O dentista em geral, em forma geral. Então, esse cuidado com o fio ali na hora de amarrar no cantilever já é um cuidado que todo mundo tem, não amarra o próprio fio, amarra um outro fio na mola que vai ser tracionado, né? Já tem uns cuidados básicos assim de fazer. Você não vai amarrar o fio que está saindo do dente, você não vai torcer ele de novo, né? Porque ele tem chance de quebrar se você ficar fazendo isso, né? Exatamente. Aquele fio, normalmente, aproveitando para falar, eu uso o fio 012 para tracionamento de amarre. Então, normalmente eu já passo o fio em 3 botões e já mando o pacotinho com os 3 botões esterilizados para o cirurgião. A ideia é que se um der errado, tem outro. E torce, Se o outro der errado, tem o terceiro. Se o terceiro der errado, é porque não era você. Então, eu mando 3 botões já esterilizados e aí fica saindo aquele fio ali na gengiva onde a gente combinou. Às vezes na área do alvéolo, às vezes no palato, às vezes até na área mais vestibular, no vestíbulo dependendo de onde você vai tracionar. E aí um ponto importante é que a gente às vezes você está no meu consultório fazendo, mas às vezes o paciente vai para um outro consultório, você não vai ter oportunidade de estar ali junto. O que eu peço para o cirurgião também é sempre pegar esse fio e deixar um excesso, deixar ele colado no botão de resina ao dente mais próximo, para também ele não ficar com muita mobilidade, também não ficar aquele excesso de fio enrolado no aparelho. É o suficiente para a gente poder depois cortar, tirar aquela resina de onde ele estava preso no dente vizinho e fazer um anzolzinho, que é o que a gente vai usar para tracionar, nada além disso. E o fio 012, ele tem uma resistência muito boa para você fazer esse anzolzinho, ele não desfaz. Você consegue até fechar se precisar um pouquinho e abrir um pouquinho na hora de recolocar para reativar, sem maior problema. E eu comprei um fio, você vê que eu faço bastante isso assim, né? Lógico que não é todo dia, mas eu comprei um rolo de 012 Dentauro desde a residência, tem esse rolinho até hoje. Dentauro, então não vai romper. Porque usa pouco, né? Então eu comprei esse rolinho, né? Porque vendia fácil, né? A gente tinha uma época que acho que o dólar era mais barato, né? Mas eu comprei isso daí, eu tenho até hoje esse mesmo rolinho. Provavelmente vai com você até o final, né? Já que eu já vi. Não, ele parece que você dobra ele mais vezes, ele resiste um pouquinho mais. Sabe? Isso até os alicates, os alicates nossos, a maioria dos alicates nacionais, as pontas altas, né? Quando você pega um alicate alemão, um alicate dental, um alicate da Rock Mountain, que são feitos de aço alemão, você trabalha a vida com ele, né? Alicate que porta DTM, você trabalha a vida e você não precisa trocar o alicate. Hoje eu estava com o Vagnão no laboratório, o Lorival estava falando assim, época gorda, né? Que tudo era importado, né? Hoje em dia tudo é nacional. Mas tem muita coisa nacional que são boas ainda, né? Ainda tem bastante coisa. Melhorou muito, não tem o que falar. Morelli, as fábricas nacionais aí trouxeram muita coisa boa para o mercado, né? Parafuso, inclusive, a gente tinha muita dificuldade do parafuso sponsor em leque, né? Que era dental e não era importado por muito tempo no sentido. Agora temos ele feito, então melhorou muito, não tem que falar muita coisa. Né? E uma coisa importante, né? Não sei se tem muita gente assistindo que não é da área, acho que para quem tem filho pequeno, começou a trocar os dentes, tem que procurar um ortodontista, né, para poder. Isso é uma prevenção muito importante, né?
começou. Eu acho que quando cai o primeiro dente já tem que procurar um orto para ver o que vai ser feito, um plano de acompanhamento, né, um controle de crescimento, né, Diego? Isso é muito importante de ressaltar, porque essa prevenção que é legal quando você tem o paciente desde o começo para poder fazer um diagnóstico certo, né? Sim, Zé, não tenha dúvida, acho que pode até você puxou um tema que não é do tema relacionado Mas envolve, né? Mas envolve, né? porque a gente está falando de criança, né? Já fazem 2 anos que a turma de Brasília, aí, capitaneada por uma pessoa que a gente conhece, algumas ortodontias lá, entre elas a Patrícia, aí do Centrinho, né? A Patrícia Demonato, eles lançaram lá em Brasília o Júlio Laranja, que é a campanha de conscientização da importância do atendimento ortodôntico precoce. Não necessariamente para tratar, Zé, mas pela importância que tem de se ter uma avaliação por volta dos 5, 6 anos de idade. A gente tem diversos problemas que a gente tem que atuar nessa fase. E se a gente chegar tardiamente, muitas vezes a adolescência já é um momento tardio, né? A gente perde a oportunidade de atuar no crescimento de uma forma interessante. Então, de forma geral, assim, que todos saibam, que todos indicam, profissionais gerais, clínica geral, pediatria, ou dentistas em gerais, e também para quem não é dentista. 6 anos, 6 anos é uma idade importantíssima de fazer uma consulta com o dentista, não necessariamente para tratar, mas alguns problemas, por exemplo, a classe 3, quando o queixo está crescendo muito para frente, ou a maxila ficando para trás, que tem esse prognatismo mais forte, o momento oportuno é a partir dos 5 anos, se já puder tratar, se tem que tratar. A adolescência já é tardio, os ossos já não respondem tão bem mais quanto numa criança, então a gente perde muitas vezes uma oportunidade de evitar uma cirurgia ortognática no futuro, né, que é a cirurgia para corrigir os ossos da face que cresceram de forma discrepante, por não ter atuado no momento oportuno. Então, com 6 anos, você vai englobar todos os problemas. E se não tiver nada para fazer, você vai tratar lá na adolescência, na dentição permanente, na dentadura permanente, só para alinhar os dentes, se for necessário, encaixar, coisa mais simples. E quem estava falando da perfuração, né? Continuando da perfuração Então foi isso daí que acabou sendo assim na minha vida, né? Era um material de colagem que não era tão bom, né? Nem o fotopolimerizador na época. Eu aprendi a fazer a perfuração. Depois acabou vindo os artigos falando da questão do ataque ácido no folículo, no ligamento, que não era legal. Então isso tendeu o quê? A não voltar atrás quando chegaram os fotopolimerizadores mais rápidos, quando a resina de colagem já ficou melhor. E como a técnica já funcionava e já tinha prova assim, científica de continuar com isso, eu não mudei, porque acabei criando a habilidade de fazer a perfuração e fazer a passagem do fio de aço, né? Então a chance, assim, o insucesso da técnica para localizar e fazer hoje com a tomografia e tudo é muito menor, né? É muito difícil a gente começar e não conseguir localizar o dente, porque eu já vou para o procedimento planejado, assim, né? Com tudo na cabeça. É difícil era tracionar quando só tinha radiografia, né? É. Hoje, digamos que tá moleza, né? Eu tô até aqui com um produto aqui, vamos dizer assim, que a clínica lá de Linhares me forneceu, a Leidiane, lá do Vitar. Cara, a gente tem a oportunidade de imprimir os dentes, né? Então tá aqui, ó, central, lateral, canino desse premolar, e aqui por trás, com a raiz palatina aqui do primeiro premolar, relação dele com a... Então, assim, a tomografia trouxe uma segurança enorme pra gente, e as impressoras 3D agora facilitaram muito. Assim, pra mim, eu gosto muito da visualização 3D, tá, Zé? Eu gosto de ver aquela reconstrução 3D, que é aquilo ali que me guia para onde eu vou tracionar. E aí eu vejo os cortes para ver se não está reabsorvendo algum dente ali, claro. Mas o que mais me guia é a visão 3D. A reconstrução, né? E aí dali você tira toda a direção de tracionamento. Você estava me falando lá no início de princípios básicos de tracionamento, né? Então, o primeiro princípio, para você tracionar, você tem que ter espaço no arco. Se você não tem espaço no arco, né, Zé, você tem que criar esse espaço para você poder puxar o dente. E aí você vai pensar, vou puxar o dente para aquela posição, mas eu tenho que apoiar em quê? Como? Aí você vai pensar na sua ancoragem. E não dá para fazer ancoragem 1 para 1. Se você vai tracionar um canino, não dá para apoiar só em um molar. O molar vai sofrer muito para tracionar. Então faça uma barra transpalatina, se for em um momento precoce. Esteja com um aparelho fixo e um arco mais pesado. E também o central, eles são dentes com raízes volumosas, então os dentes de ancoragem sofrem. E por fim, pensar para onde eu vou tracionar, né? Então eu tenho que levar esse dente à região dele do arco, então eu posso levá-lo, se tiver dentes na frente, desviando esse dente dos dentes que estão na frente, ou mesmo
tirando os dentes que estão na frente da frente do que eu vou puxar. Então eu posso mexer tanto no canino que eu estou tracionando, por exemplo, como no incisivo lateral, no premolar, para eles saírem um pouquinho da frente ali, eu conseguir levar sem bater em ninguém, né? Então isso tudo tem que ser pensado, e a tomografia é fundamental nessa definição. Para mim, eu fico muito mais... Não faço tratamento sem tomografia. Não, tem que pedir. É obrigatório, sim, para localizar. E uma outra coisa da perfuração que é muito importante é lembrar na anatomia que pacientes jovens têm a câmara pulpar mais volumosa, né? Então você, na hora de fazer a perfuração, você tem que, na hora que você faz aquela regra de 3, que você divide o dente, quanto mais jovem o paciente, maior a câmara pulpar. Então você tem que fazer a perfuração mais para incisal e menos para a linha maior da coroa do dente, né? Então isso é muito importante de lembrar disso, que nessa fase jovem, eu falo por quê? Às vezes, mesmo vendo a tomografia ou a periapical, você tem que lembrar dessa medida para você não ir muito para cima e ter a chance de fazer a perfuração na câmara pulpar do dente, né? Mas é difícil de acontecer, porque você tem que puxar muito para cima para isso acontecer. Mas é uma lembrança boa de, na hora que for fazer para o cirurgião, lembrar disso, que com pacientes mais jovens a câmara pulpar ela é mais ampla, sempre. Exatamente, com certeza. É detalhe simples, porém de importância enorme, né, Zé? E aí eu vou puxar um outro tema aí que é importante, que é a sua parte, e da nossa também de conhecimento, né? A conduta aí em Bauru é tracionamento em campo fechado, né? Essa é a ideia e é o que vocês têm feito de rotina aí ainda, né? E é o que eu queria que fosse feito, se fosse em mim ou um filho, sabe? Porque ficar exposto, eu acho que é uma coisa muito difícil de manter a higienização, cara. Exato. E assim, a gente está falando muito de tracionamento no palato, porque cada 6 dentes no palato, um canino está por vestibular por fora, né? Muito mais ocorre muito mais no palato. Mas principalmente o canino que está por vestibular, se você expor desse dente e deixar ela aberta lá em cima em mucosa alveolar, na hora que você traz esse dente rompendo, a chance de você ter uma recessão é muito grande, né? Se você traz esse dente em campo aberto. Então, você afastar ali, fazer o retalho, afastar, colar e recobrir, deixando esse dente romper por dentro da gengiva, falando assim para quem não traz ele com uma qualidade gengival muito melhor, especialmente os caninos por vestibular. Acho que no palato talvez isso é mais tranquilo um pouquinho. Às vezes o volume de gengiva é até muito grande, de forma até atrapalha, né, a força. Você tira uma tampinha ali para facilitar a visualização e o problema não está por vestibular, então o vestibular está bem. Normalmente o problema do palato é um pouco menos drástico, mas especialmente sempre traciona em campo fechado, por palatino ou por vestibular. Especialmente o vestibular tem que ser em campo fechado, ao meu ver, as pesquisas mostram que a qualidade de gengiva é muito melhor e o risco de retração é menor. Porque por vestibular você tem que lembrar que você vai querer esse canino pro resto da vida e o paciente vai estar acabando de sair de um procedimento de tracionamento e teria feito o acesso. Se você não cuidar da margem gengival, da mucosa queratinizada que você pensa já que vai ficar ali, se você judiar dela ou remover isso na hora de fazer o acesso, depois esse canino vai precisar de um enxerto de gengiva livre para poder recobrir e ter uma gengiva de uma espessura saudável ali, para que esse dente tenha uma vida longa, né, Diego? Com certeza, não tenha dúvida. E eu normalmente tenho boas margens gengivais trazendo, mesmo o vestibular, quando você traz, não tenho tanto problema. Não tenho tido, né, com a minha pouca experiência aí que eu tenho, em alguns casos, problema de retração. Né? Zé, o que você que faz muito e vê muito aí, tem visto aí de riscos e de problemas com tracionamento, além do que a gente já falou, deslocar ali, soltar o fio, você ter que reabrir para recolar? O risco mais raro, mais assim, que a gente menos quer que aconteça na hora de fazer a perfuração é o paciente mexer ou a broca travar e você for mexer e quebrar a pontinha do esmalte, sabe? Isso é o pior do que pode acontecer. Então na hora tem que entrar com a broca já em movimento, achar o lugar e fechar o olho e empurrar, sabe? Tem que ser decidido ali na hora. Se fraquejar ali, se tremer, você pode quebrar, porque você está pensando que em 1 milímetro você está entrando com uma broca de 1/4, deixando muito pouca margem para cima e para baixo. Às vezes num lugar que o alta rotação já entra com dificuldade, né? E hoje às vezes também eu tenho usado muito motor elétrico, porque ele tem mais torque e não tem essa chance de travar, sabe? Tenho usado a multiplicadora, porque ela tem um torque em baixa rotação e ela não para, né? O motor elétrico, o mesmo motor de implante, só que com um contra-ângulo diferente. Ajudou muito isso daí também. Porque se você tá furando ali, se tiver uma oscilação do compressor
ou se parar a rotação e travar a broca, você fica com a broca travada, você vai mexer, você pode trincar a pontinha do dente, sabe? Isso é muito chato. E um risco sempre quando você expõe ou descola, tipo o canino, tá perto do lateral, você faz um descolamento, ou quando em caso que tem que fazer desgaste ósseo para localizar, você sempre tem uma chance de acontecer uma necrose no lateral. Isso é muito raro, mas pode acontecer pelo desgaste ósseo. Então são coisas a ser lembrado. Assim, tem como evitar? Você ser cuidadoso e orientar os pais antes que isso pode acontecer. Mas evitar o tracionamento para salvar o dente, muitas vezes não tem como. Então são riscos que a gente assume em conjunto, né? Sim, de fato, os pais e o paciente, eu digo que de certa forma a gente fica até confortável, né, para tracionar. O pai e o paciente já sabem do risco e muitas vezes, a uma primeira visão, eles já acham que o dente está perdido. Normalmente, quando a gente traz o dente, é aquela felicidade, né? Eu digo quase que é como se a gente fosse posição de goleiro numa disputa de pênalti, né? Claro que a responsabilidade dele é muito boa, mas você trazer esse canino, se por acaso os riscos são tantos que a chance existe. Então, a gente esclarece tanto os pais que se algum problema realmente acontecer, a gente está bem tranquilo. E, no geral, não acontece, né? E aí daí é melhor ainda, né? É muito melhor. Mas tudo tem que ser esclarecido e tentar conversar sobre tudo o máximo possível antes, né, Diego? É muito importante. A gente, como profissional, passar isso para os pais, explicar a primeira consulta, ou a consulta antes do procedimento é muito importante, né, essa orientação. Para poder explicar, o paciente entender, você mostrar algum outro caso que já tem, ou tem muito artigo hoje que tem foto explicando os procedimentos, né? Então essa informação é fácil tanto do profissional que não tem experiência obter, né? Assim, tem muita literatura sobre isso hoje, e os pais também de procurar profissional que fale a mesma língua que eles, né? Que consiga explicar numa língua que eles entendem e sintam essa confiança para poder fazer o tratamento, né? Para entregar a criança. Exatamente. Uma das partes que eu mais gostava do hospital era de passar plano de tratamento, desde sempre. Eu sempre gostei de conversar, explicar prós e eles sabendo de todos isso, eu acho que fica mais tranquilo. O que é conversado depois vira desculpa, né, velho? Então Não tem jeito. Ô, Diegão, foi rápido, cara, tem 2 minutos só. Pô, velho. Eu sabia, não falou nem metade, cara, do que combinou. Oi? Não falamos nem metade do que tinha aqui na pauta nossa. Pois é. Acho que você vai ter que voltar, Diego. Te marco um outro dia pra trocar mais ideia. Foi ótimo. Fluiu que eu nem vi aqui, sabe? Eu tava achando que tava com uns 30, 40 minutos. Não, eu tô com o computador aqui do lado ligado, né? Eu olhei agora, vi a hora, já era. Ah, não, beleza. Que pena. 2 minutinhos, mas foi ótimo, cara. Foi um bate-papo muito agradável. Quinta-feira já vai somando a semana, né? Já tá meio... Eu vim de São Paulo segunda-feira e tô diretão, trabalhei todo dia à noite e eu já tô meio querendo ir embora, sabe? Uma pega aí de viagem, essa pega de viagem eu conheço bem, estrada não é mole não, bicho. Então, da sexta-feira você tá querendo reduzir. Sinceramente, amanhã eu não vou trabalhar não. Nossa, amanhã é o dia que mais tem coisa, cara. Amanhã vai até à noite de novo. Eu e Thaís, minha noiva, a gente não mora no mesmo lugar, ela tá chegando amanhã cedinho, então a gente tira pra dar uma curtida aqui, provavelmente numa praia, pegar um importante. sol. Cara, eu adorei Vitória, viu? Eu adorei Vitória. Eu fui operar em Vitória o ano passado. É muito boa a cidade. Pô, a cidade é uma delícia, né, cara? Beira de praia, uma cidade tranquila, uma cidade grande, sem os grandes problemas. Para mim, o principal problema é a questão do trânsito, né? A gente tem, mas não é tão grande. E, pô, não tem o que falar, beleza natural, montanha perto, praia perto. Cara, eu tô aqui, esqueci de avisar minha mãe que era com você. Eu já ia querer te ver, cara. Vou falar pra ela depois, vai deixar gravado aqui. Manda um beijo pra eles, manda um beijo pra Ju. Eu esqueci de avisar que era com você hoje a live. Não sei se eles viram no Instagram aqui. Eu não fui lá desde domingo. Pô, saudade deles. Bons tempos, cara. Bons tempos. Isso Muito. Foi legal em Bauru. A gente fez quase que família aí, né, cara? Não, só lembrança boa. O Centrinho, especificamente, foi muito legal. Na FOB depois também, mas o Centrinho é uma família. É diferente o ambiente do hospital. Tá bom? Ó, vamos se despedir. Vou deixar salvo aqui.